Obrigada por estar a acompanhar o eHealthSummit.pt 2021. Obrigada por estar connosco nesta grande iniciativa. Vamos agora ter mais um painel de debate com a intervenção de 3 deputados com os quais vamos falar sobre a saúde digital e também os desafios da tecnologia nesta área tão importante da nossa sociedade. Vou chamar aqui ao palco António Maló de Abreu, deputado do PSD, Paula Santos, deputada do PCP-CDU e também Hortense Martins, deputada do Partido Socialista. Vou convidá-los a sentarem-se aqui connosco. Vou inicialmente passar a palavra à deputada Hortense Martins e vamos, sobretudo, ouvir aqui a perspectiva destes 3 deputados sobre a área da saúde, sobre a área da tecnologia e, para já, a palavra é sua, deputada Hortense Martins. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, queria dar os parabéns a esta iniciativa, porque, de facto, nós estamos aqui neste palco, que são vários palcos, mas onde estamos a discutir o que podemos fazer para melhorar o nosso SNS. Eu costumo dizer que o SNS é a joia da nossa República e, portanto, é com muito agrado que nós acedemos, enquanto Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a este convite. Portanto, cumprimento a SPMS, os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde, por esta iniciativa, que já não é a primeira vez, mas que foi agora renovada. E gostaria de dizer que nós também tivemos e temos esta preocupação de trazer contributos para fazer avançar e reforçar o Serviço Nacional de Saúde. E, de facto, a pandemia trouxe-nos este desafio que fez com que fôssemos obrigados a reinventarmos-nos e a arranjar novas soluções, muitas vezes disruptivas, que pensávamos quase muito difíceis de implementar, mas que com um sucesso foram sendo implementadas. Claro, com o trabalho e o envolvimento de muitas pessoas, mas aos poucos as dificuldades foram sendo ultrapassadas e é disso exemplo nessa aprendizagem o que foi feito na linha SNS 24 em termos de resposta para as soluções no serviço de triagem e aconselhamento, no serviço até de interpretação da linha gestual portuguesa, no serviço de aconselhamento psicológico e outras valências. E, de facto, com isto vemos o que é que nós, em Portugal, também somos capazes de fazer se conseguimos juntar as pessoas, a vontade de avançar e de ultrapassar certas dificuldades e certas burocracias. E julgo que isso está patente em muitas das áreas e a pandemia que foi algo tão difícil para todos, que pensávamos impossível de acontecer, mas a verdade é que nos permitiu avançar e eu tenho a esperança e acho que a certeza já que, em muitos aspectos, ferramentas que foram desenvolvidas vão ficar para melhorar e com melhores respostas para o Serviço Nacional de Saúde. E, claro, não é possível que se fale em tecnologia sem falar no aporte também da inovação, da academia e de muitas áreas que concorrem para isso, mas sem trabalhadores e profissionais de saúde motivados, também não é possível fazer acontecer. E diria que a esse nível da inovação também assistimos a um salto também fundamental e é o que nós chamamos na telesaúde, na telemedicina, no aproximar aos utentes do Serviço Nacional de Saúde, porque foi efetivamente necessário continuar a fazer consultas, porque de outra forma, em alguns casos, era muito difícil e isso vimos-lo não só em Portugal, mas também no mundo. E por isso quero dizer que
que, para nós, o Serviço Nacional de Saúde mostrou a sua resiliência, conseguiu ultrapassar este grande desafio, e estou em crer que também o investimento que foi feito e que vai ter que ser continuado, mesmo com o plano de recuperação e resiliência na área digital, é prova disso. E o Partido Socialista também tem as suas propostas relativamente a esta matéria, e era só o que gostaria de dizer para esta breve introdução, agradecendo mais uma vez esta oportunidade. Muito obrigada. Muito obrigada, deputada Hortense Martins. Vou pedir que se sente e vou então dar agora a palavra à deputada Paula Santos, que pode, por favor, ir até ao púlpito para nos fazer também aqui uma breve apresentação, uma apresentação inicial sobre este tema da saúde digital. Muito boa tarde. Eu gostaria de, em primeiro lugar, agradecer o convite que nos foi dirigido para participarmos nesta sessão e neste debate, que é de facto um debate de enorme atualidade sobre a saúde digital, potencialidades, também riscos e precauções que são necessárias ter presente relativamente a esta matéria. A evolução da medicina esteve sempre diretamente associada à inovação científica e tecnológica, e isso é visível num conjunto de tratamentos, de técnicas que hoje são possíveis fazer, mas que não há muitos anos seriam provavelmente impensáveis de se tornar realidade. E a verdade é que a aquisição de conhecimento, a inovação da técnica e da ciência ocorrem cada vez a um passo mais acelerado. Portanto, é previsível que nos próximos anos, que no próximo futuro, teremos também aqui mais inovações, sempre num sentido ou com a preocupação de prestar melhores cuidados de saúde aos cidadãos. E este deve ser o cerne da questão, que é a utilização do conhecimento, a utilização das tecnologias, do conhecimento científico ao serviço do interesse público e ao serviço dos utentes. Consideramos que este deve ser o aspecto central. A inovação científica permitiu melhorar a saúde, o bem-estar do cidadão, trouxe mais rigor, maior segurança, eficiência, maior rapidez no diagnóstico e no tratamento, mais conforto, agilização também no acesso aos cuidados de saúde. E acrescentamos a isto aqui que a utilização das novas tecnologias, e referindo diretamente aos meios digitais e de comunicação, podem e devem também estar ao serviço dos serviços públicos de saúde e permitir assim também potenciar o acesso das populações à saúde, um maior e melhor acompanhamento, permitir também uma melhor organização e funcionamento dos serviços, reduzir tempos, agilizar processos. Em suma, mais uma vez, são aspectos que consideramos que não devem ser descurados e que tudo aquilo que puder se potenciar melhores serviços, melhores cuidados, devem estar presentes, devemos olhar para eles e naturalmente não podem ser postos de parte. A epidemia que ainda enfrentamos, e este não deixa de marcar, esta realidade não deixa de marcar a nossa realidade, deu-nos várias lições. Uma primeira que gostaria de salientar é, de facto, a importância do Serviço Nacional de Saúde no combate à epidemia e a importância do Serviço Nacional de Saúde na prestação de cuidados a todos, sem qualquer discriminação, como coloca a nossa Constituição. Mas a epidemia também deixou evidente ou deixou mais visível um conjunto de insuficiências no Serviço Nacional de Saúde que não resultam da epidemia, que são problemas que já vêm de trás, mas que acabaram por ficar mais visíveis. E relativamente à matéria em concreto que estamos a tratar, deixou mais evidente, por exemplo, a obsolescência dos sistemas de comunicação, do equipamento informático, as dificuldades no contato com as unidades de saúde e como os meios digitais e de comunicação são também importantes na relação entre os utentes e as unidades de saúde. Por outro lado, não ilude a necessidade da realização de prestação de cuidados de saúde presenciais. E eu dava aqui o exemplo muito concreto relativamente às consultas presenciais nos cuidados de saúde primários, que foi uma dificuldade que foi identificada, que está identificada, que ainda não está resolvida
resolvida, mas que revela de facto que, por um lado, os meios de comunicação e os meios digitais são de facto muito importantes, mas não substituem as consultas presenciais, que muitas delas foram canceladas, que muitas extensões de saúde foram encerradas e que, obviamente, teve implicações no acompanhamento dos doentes crónicos, nos rastreios, no diagnóstico precoce. Foi inclusivamente, tivemos a oportunidade de tomar contato com um estudo realizado pela Associação Portuguesa de Telemedicina, em que identifica inclusivamente estas dificuldades, inclusivamente, e não podemos esquecer também a realidade concreta do nosso país, a realidade concreta da nossa população e também das regiões do nosso país. Dificuldade, por exemplo, na adaptação dos utentes às tecnologias de comunicação, impossibilidade de realizar exame físico e a dificuldade na transmissão ou compreensão de informação clínica do utente foram alguns dos exemplos que estão identificados. E por isso, o que é que nós, quando colocamos esta matéria, o que é que queremos dizer? Que os meios, a telemedicina, a telesaúde, são de facto uma componente relevante. Temos o exemplo disso, a linha SNS 24, um exemplo positivo, não obstante também limitações e insuficiências decorrentes da opção da gestão da linha por entidades privadas e também no que diz respeito à precariedade de muitos dos seus trabalhadores, mas enquanto resposta pública e o conjunto de serviços que foram acrescentados tem essa mais-valia de facto. O que nós queremos com isto dizer é que de facto há aqui uma importância relativamente a estes meios, mas que eles devem ser entendidos numa lógica de complementaridade, numa lógica de reforço do Serviço Nacional de Saúde, de acréscimo, mas tendo em conta sempre a necessidade que possibilitam evidentemente evitam, dizendo desta forma, deslocações que são desnecessárias às unidades de saúde, mas sem perder de vista, de facto, a necessidade de manter um conjunto de cuidados de saúde presenciais no acompanhamento dos próprios doentes. Há aqui uma relação que entre os profissionais de saúde e os utentes que não pode ser descurada e uma relação que contribui para a prestação de cuidados de saúde humanizados, mas e dá confiança também aos próprios utentes e este é um aspecto de grande importância. Valorizamos também, e esse é um aspecto relevante que queremos aqui deixar, naturalmente, o empenho e a dedicação de todos os profissionais de saúde neste momento de combate à epidemia, mas valorizamos, por exemplo, e este é um outro dos exemplos que importa aqui referir, o acompanhamento que foi feito, por exemplo, pelos cuidados de saúde primários aos doentes com Covid no seu domicílio, muitos doentes assintomáticos, muitos dos doentes com sintomas leves e que foi possível fazer esse mesmo acompanhamento. E isto, o que é que ressalta daqui? De facto, uma enorme potencialidade por parte da telesaúde, no Serviço Nacional de Saúde. Há vários exemplos, várias experiências no nosso país de telemonitorização, em particular de doentes com doenças respiratórias graves, de doentes com insuficiência cardíaca crónica, exemplos positivos que podem ser generalizados, inclusivamente a outros doentes, como por exemplo doentes com diabetes, hipertensão, obesidade, e que permite de facto uma vigilância em tempo real, o apoio, diagnóstico, prevenção de muitas situações de saúde que podem levar ao agravamento do estado de saúde dos doentes. Na teleconsulta há experiências positivas, por exemplo, na área da dermatologia, só para dar como exemplo, e que isto revela de facto, para chegar ao ponto e para terminar, certamente já ultrapassei em muitos 5 minutos, mas para terminar, para dizer o seguinte, que há de facto necessidade de investimento. Investimento no reforço das respostas ao nível da telesaúde, investimento na resolução de problemas básicos que persistem ainda no Serviço Nacional de Saúde, nomeadamente com a necessidade de modernização dos sistemas de comunicação, de equipamentos informáticos, tivemos inclusivamente de apresentar propostas sobre esta matéria no Orçamento de Estado de 2021 e que constam, aliás, do Orçamento de Estado. A integração e interoperabilidade entre sistemas no Serviço Nacional de Saúde é um velho problema que falamos e que ainda não está resolvido e, naturalmente, com a necessidade de preservar e de proteger os dados pessoais e, neste caso concreto, estamos a falar de dados pessoais em saúde e é importante aqui encontrar as soluções do ponto de vista tecnológico que garantam esta proteção, esta privacidade e, naturalmente, a
segurança relativamente a este tipo de plataformas. E concluir com este aspecto, que é: há potencialidades na Telesaúde, no Serviço Nacional de Saúde, mas que devem ser colocadas numa lógica de complementaridade, de reforço da capacidade do SNS e de investimento também, mantendo esta preocupação da humanização dos cuidados, da relação e da observação do utente pelos profissionais de saúde, que não é substituível por estes meios digitais e de comunicação. Muito obrigada. Muito obrigada, deputada Paula Santos. E passamos agora a palavra ao deputado António Maló de Abreu, a quem agradecemos também a presença. Muito boa tarde a todos. Quero começar naturalmente por agradecer o convite que me foi feito e cumprimentar a organização. Quero cumprimentar todos os que nos acompanham aqui, que são poucos naturalmente nestes dias de chumbo, e cumprimentar sobretudo os que nos acompanham à distância. Finalmente, cumprimentar a moderadora e cumprimentar as senhoras deputadas Hortêncio Martins e Paula Santos. Prometo-vos 5 minutos. O tema Parlamento da Saúde Digital é vasto, desafiante e verdadeiramente uma das grandes portas de entrada no futuro. De facto, a transformação digital nos nossos sistemas, particularmente nos sistemas de saúde, traz enormes benefícios para as pessoas, para a sua saúde e qualidade de vida, mas aumenta também a eficiência das organizações e a qualidade e quantidade da produção, tudo isto com reflexos altamente positivos na economia e no ambiente. Relativamente à telesaúde, que é a realidade de que aqui se trata, na essência, sabemos que se refere a uma ferramenta que permite a prestação de cuidados de saúde à distância, mas também permitindo assegurar nos mesmos moldes a organização de serviços, a formação de profissionais e a própria articulação com os utentes. Fundamentalmente no âmbito da saúde, o que se pretende é melhorar o acesso dos doentes aos cuidados de saúde de que necessitam, seja em situações ditas agudas, seja no seguimento e controle dos doentes crónicos, permitindo um melhor acompanhamento da doença e o evitar de episódios de internamento. Em suma, mais e melhores cuidados com menos custos. Por coincidência, a pandemia da Covid-19, embora um fenómeno altamente disruptivo e que acarretou e acarreta ainda elevadíssimos custos humanos, sociais e económicos, erigiu-se quase como a situação perfeita para obrigar os decisores políticos e os responsáveis das organizações, mas também os próprios agentes de saúde, a explorarem este verdadeiro novo mundo da transformação digital. Algo que já está em curso há muito, mas ainda não de uma forma tão generalizada nas nossas sociedades que se possa dizer que não é algo de inovatório. Vale a pena lembrar a este respeito, e os dados não são nossos. São dados recolhidos pela MOAI, Consulting para o Movimento de Saúde em Dia, parceria entre a Ordem dos Médicos e a Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, os quais apuraram que, de acordo com os indicadores constantes do portal da transparência do SNS, em 2020, por comparação com 2019, houve menos 7,8 milhões de consultas médicas presenciais nos centros de saúde, uma redução de 38%. Menos 1,3 milhões de consultas médicas hospitalares, uma quebra de 11%. Menos 127 mil cirurgias programadas, uma quebra de 19%. Menos 25 milhões de atos complementares de diagnóstico e terapêutica, uma quebra de 25%. Menos 434 mil rastreios oncológicos, menos 169 mil rastreios ao cancro da mama,
menos 140 mil ao cancro do colo do útero e menos 125 mil ao cancro do cólon e reto. É certo que entre 2019 e 2020 os contactos de telemedicina registaram no Serviço Nacional de Saúde um aumento de 50%, de 30 mil para 44,5. Mas a verdade é que este argumento é residual no contexto do SNS. Agora tem de se reconhecer que muitas das teleconsultas realizadas não foram além de contactos telefónicos, não permitindo o contacto visual entre o profissional de saúde e o utente, o que teria vantagens em termos de comunicação não verbal e contribuiria para o utente se sentir mais seguro. Os números apresentados são, assim, além de irrelevantes, também potencialmente enganadores. De referir que no relatório de acesso aos cuidados de saúde do SNS 2019, o Governo se comprometia para 2020 a incentivar novas formas de prestação de cuidados, como a telesaúde. O grupo parlamentar do PSD está atento a este problema. Preocupa-nos este assunto, de sobremaneira também. O atual e ainda existente contexto de quebra da atividade assistencial no SNS e também no setor privado. Por isso apresentámos, talvez por acaso, no dia 31 de março deste ano, o projeto de resolução que recomenda ao Governo a implementação urgente do Plano Estratégico Nacional de Telesaúde. Esta iniciativa do PSD será discutida muito em breve na Comissão Parlamentar de Saúde ou no plenário. E consideramos a este respeito particularmente importante que, tendo o Ministério da Saúde aprovado em novembro de 2019 um Plano Estratégico Nacional de Telesaúde para o período 2019-2022, o mesmo seja urgentemente concretizado, já que o seu adiamento se revela muito negativo, atento à importância crescente que a telesaúde assume em termos de saúde pública. De sublinhar, aliás, que o PENSE, tendo sido aprovado na sequência da aprovação da resolução do Conselho de Ministros de 2016, que criou o Centro Nacional de Telemedicina, a funcionar no âmbito dos SPMS, assume ainda particular importância inovatória, dado tratar-se do primeiro documento estratégico na área da telesaúde para o Sistema Nacional de Saúde e não apenas para o Serviço Nacional de Saúde. Muito obrigada, deputado António Maló de Abreu, muito obrigada pela sua intervenção. Temos ainda algum tempo para falar aqui desta questão que é a saúde digital, depois de ouvirmos as vossas apresentações. Deputado Hortêncio Martins, quais são agora os grandes desafios e que porta para o futuro se abre também com esta pandemia que, no fundo, veio acelerar a transição digital? Bem, como referimos, e isso eu acho que também tem sido uma constante, não só das nossas intervenções aqui, mas ao longo do dia, este impulso para a transformação digital realmente acelera a necessidade de ter ferramentas mais eficazes e, de alguma forma, também quer dizer que a transformação digital não se iniciou exatamente agora. O que acontece é que agora as pessoas também perceberam mais generalizadamente a necessidade de termos estas ferramentas que são mais eficazes, não perdendo o contacto entre o profissional de saúde, que continua a ser necessário, e o utente e o doente, mas gerando, digamos, ferramentas que possam aumentar essa eficácia, e é o que aconteceu, por exemplo, com a plataforma Trace Covid,
que realmente é uma ferramenta que foi útil e é útil para os profissionais de saúde e que lhe permitiu outro tipo de eficácia e nesta relação de proximidade que se deseja. Mas, quer dizer, ainda em muitos outros aspectos. O Sr. Deputado Malo de Abreu agora falou em alguns números relativamente a alguma paragem nas consultas. E nós verificamos isso em Portugal, como verificamos em todos os outros países. Foi uma decorrência obrigatória, entre aspas, da pandemia, porque realmente ninguém sabia como reagir e depois tivemos que aprender rapidamente e a verdade é que o número de consultas não presenciais duplicou relativamente 2020 para 2019. Nós temos mais 9 milhões de consultas não presenciais e eu não gostaria que o Sr. Deputado tentou aqui desvalorizá-las, mas eu não acho que se deva fazer isso, porque o profissional de saúde também tem bem noção quando é que essa consulta tem que depois ser complementada por outros instrumentos. E eu também sei que há um reforço, e houve um reforço na infraestrutura em termos de possibilidade de termos não só a questão da visualização, a questão do vídeo, mas também da chamada, porque a chamada é claramente não suficiente. E, portanto, dizer-lhe que realmente nós temos que continuar a investir na infraestrutura tecnológica. Esse investimento acho que está assumidíssimo pelo Governo portanto, e também por nós, em termos do reforço dos orçamentos nesta área, e por isso eu falei logo no plano de recuperação e resiliência, que também para esta área prevê 300 milhões de euros numa multiplicidade de aspectos. Mas gostaria de dizer que na verdade, nós também temos um projeto de resolução, uma recomendação para permitir, digamos, é mais um sinal, não é tanto dizermos assim, nada foi feito, porque nós reconhecemos que muito foi feito e está a ser feito e de forma absolutamente extraordinária e queremos reconhecer isso. Acho que os portugueses reconhecem. A capacidade de resposta da linha SNS 24 hoje não tem nada a ver com a capacidade de resposta no início da pandemia. E, portanto, hoje podemos dizer que fomos capazes de responder e, portanto, fomos capazes de ultrapassar os desafios e essas dificuldades e isso acho que é bom que reconheçamos isso. Aliás, mesmo a nível europeu, nós somos elogiados. Nós, portugueses, é que também gostamos muito quer dizer, puxar um bocadinho o ego para baixo, mas a verdade é que Portugal é reconhecido a nível europeu como um bom exemplo também nesta área. Não vamos dizer com isso que está tudo bem, que está tudo feito. Não, para isso, quer dizer, então não era necessário continuarmos a trabalhar e efetivamente é necessário continuarmos a arranjar melhores respostas, porque eu lembro-me de se falar, por exemplo, na telemedicina, eu diria quase já nos anos 80, 90, não é uma coisa assim, uma palavra absolutamente nova, mas a verdade é que havia obstáculos por exemplo, o Sr. Deputado Malo de Abreu é médico, não é? E sabe os obstáculos que havia da parte até dos profissionais de saúde no uso de certas ferramentas. Hoje em dia, essas coisas a pouco e pouco vão-se ultrapassando porque nós também percebemos que todos ganhamos com o uso dessas novas realidades que são necessárias. E por isso nós também pomos um foco muito importante no que diz respeito à formação dos profissionais de saúde. À questão do reequipamento, com certeza, das unidades de saúde, nos cuidados de saúde primários, na questão, por exemplo, do avanço da hospitalização domiciliária. Não se podia pensar nisso nos anos 90. Hoje em dia, muitas das unidades de saúde avançaram para a hospitalização domiciliária. E realmente, quando nós temos pessoas a viver mais anos, com mais doenças crónicas que nós queremos reduzir com a questão da medicina preventiva, a verdade é que nós temos que ter ferramentas que evitem, muitas vezes, as idas desnecessárias às unidades de saúde. E isso acho que é um aspecto que a telesaúde, a telemedicina,
medicina pode aportar. Agora, a implementação e a renovação a revisão deste plano que existe e que o Governo também, em boa hora, atualizou, acho que é algo importante e que mostra também o reconhecimento da necessidade de se avançar mais, mas acho que todos os agentes temos de estar envolvidos nisso e nós, pela parte do Parlamento, também assim o faremos. Muito obrigada. Deputada Paula Santos, quais são agora os passos mais importantes de dar nesta área da saúde digital? Bom, eu diria, já na intervenção inicial avancei com alguns elementos, mas diria que há aqui dois aspectos relevantes. Um primeiro é que possamos ultrapassar problemas estruturais, que eu diria básicos e que ainda persistem, quer nos cuidados de saúde primários, quer ao nível dos hospitais, e que há de facto fazer esse investimento na modernização de equipamentos. Há situações, vou dar exemplos concretos, mas seguramente os profissionais de saúde estarão em melhores condições de o fazer, mas nos cuidados de saúde primários, numa consulta médica, se aguardar longos minutos para que o computador possa iniciar. São dificuldades que existem ainda e que, de facto, que dificultam a prestação de cuidados de saúde de uma forma eficaz. Há pouco chamava a atenção para a necessidade desta modernização, quer dos sistemas de comunicação, quer dos sistemas informáticos, e creio que isso permite um contato mais próximo também com os utentes e, por outro lado, o investimento também que é necessário fazer na interoperabilidade dos sistemas. Não faz nenhum sentido, se eu me deslocar à minha médica de saúde e se for acompanhada no hospital, ela não ter qualquer informação sobre o acompanhamento, como está a ser feito em determinada situação de saúde no hospital, ou vice-versa. Se for acompanhada no hospital numa determinada especialidade, não faz sentido que não tenha o conhecimento, a informação por parte dos centros de saúde. Isto ainda hoje acontece e creio que isto não permite, de facto, não só o melhor encaminhamento do utente, mas até do ponto de vista da otimização da gestão dos recursos públicos, permitiria também dar passos. Depois, há aqui outros aspectos que creio que importa ter em conta. E esta experiência que vivemos na sequência da epidemia, obviamente que no início, há um ano e uns meses, todos fomos confrontados com uma realidade nova e que ninguém aguardava, como é óbvio, e teve implicações, obviamente, em particular na prestação dos cuidados. O problema é que depois, ao longo de todos esses anos, de todos esses meses, peço desculpa, se deveria ter tomado um conjunto de outras medidas para reforçar o próprio Serviço Nacional de Saúde na capacidade de resposta. E temos registado vários atrasos na recuperação dos cuidados. E onde é que nós queremos chegar? Por exemplo, esta questão relativamente às consultas presenciais versus consultas telefónicas ou contato telefónico pelos centros de saúde, que creio que coloca de facto aqui este conjunto de preocupações. Falando com os utentes, eles sentem que não tiveram o acompanhamento necessário. Houve questões de rastreios diagnósticos que ficaram por fazer. E eu creio que é importante, uma coisa, creio que todos estamos de acordo, uma coisa será um contato telefónico, outra coisa será uma teleconsulta e que tem pressupostos muito diferentes. E há aqui uma preocupação que também devemos ter presente nestas teleconsultas ou nestes contatos, que é a preservação dos dados em saúde. Por exemplo, foram utilizados, e isto não é em nenhum tom de crítica a quem os utilizou, é uma preocupação para o futuro. Utilizados um conjunto de plataformas que existem hoje para esta videochamada, que não tem qualquer garantia de privacidade e de proteção dos dados pessoais. E esta é uma questão que importa também, ou seja, quando nós falamos na saúde digital, todos os instrumentos, as plataformas, as aplicações, o que seja a utilizar, tem que se garantir efetivamente que estamos a falar dos dados mais sensíveis da saúde das pessoas e que naturalmente só diz respeito ao próprio, que deve haver garantias da sua proteção, da sua proteção e da privacidade das pessoas. E este é um aspecto
aspecto também que devemos, de facto, acautelar para o futuro relativamente a esta questão. Mas tendo presente o seguinte, todo o apoio, todo o investimento que pode ser feito nos meios digitais são positivos e devem ser feitos, e eu insisto neste ponto porque é muito relevante, já o referi, mas permita-me que reitere que é de facto nesta lógica de complementaridade com os cuidados de saúde que têm que ser assegurados nesta lógica de humanização, de observação também por parte dos utentes pelos profissionais de saúde, e este é um aspecto de facto que dá muita confiança aos utentes, aos cidadãos, e é esta relação também entre os profissionais de saúde, o médico de família, o enfermeiro de família, que também é parte integrante da prestação de cuidados de saúde. Muito obrigada. Deputado António Malódia Abreu, já falou na sua intervenção que importa agora também colocar os olhos na saúde, no pós-pandemia, não é? Portanto, nos problemas que advêm também desta pandemia, que não estão relacionados com o Covid-19, propriamente dito. Que desafios temos agora pela frente e que lições tiramos também desta pandemia? Muito obrigado. Eu talvez começasse por dizer o seguinte: nós até estaremos todos de acordo sobre o que deve ser feito no futuro. A diferença é que há uma diferença grande entre pensar, dizer e fazer. Quando nós, por exemplo, apresentamos, digamos assim, é porque há aqui efetivamente duas pandemias, não há só uma. Há uma pandemia que vivemos e vamos continuar a viver, pelo menos durante algum tempo, mas há outra da maior gravidade e que tem estado, digamos, escondida, que resulta da falta de contactos entre os médicos, entre os profissionais de saúde e os pacientes. E nós sabemos hoje que há uma pandemia que virá aí dos doentes que não foram diagnosticados a tempo e que não foram tratados a tempo. E basta ver só os dados que nós temos em termos de rastreio do cancro, por exemplo. E, portanto, nós temos que atentar nisto, de que, eventualmente, mais importante do que vir com ideias novas, quando muito já está estudado, é preciso implementar aquilo que estava pensado. E por isso mesmo nós apresentámos, na Assembleia da República, este mês passado, nós apresentámos um projeto de resolução que recomenda naturalmente ao Governo que atinja um conjunto de objetivos relativamente ao Plano Estratégico Nacional de Telesaúde. Nós temos um excelente plano estratégico. Agora é preciso executar esse plano estratégico. E quando nós fazemos recomendações ao Governo, neste caso concreto, nós fazemos um cronograma de atuação. Nós dizemos que até o final deste semestre é preciso concluir um conjunto de itens desse plano estratégico, e é preciso concluir mesmo. Trata-se aqui muitas vezes da fábula da cigarra e da formiga, não é? Ouvimos muitos políticos que falam, que cantam, e depois vamos aos resultados e pouco fizeram. Mas é preciso fazer um trabalho de formiga, é um trabalho muitas vezes invisível, é preciso, para que tenhamos resultados, é preciso trabalhar e, sobretudo, pôr objetivos e pôr datas concretas. E, portanto, neste projeto de resolução, para a concretização efetiva do plano estratégico, nós pomos datas. Até ao final deste semestre têm que estar concluídos 2 itens, que nós dizemos quais são, que são aqueles que é possível implementar nos próximos 2 meses. No último semestre implementar um conjunto de outros e no primeiro semestre do próximo ano outros. Sem ser demagógico, sem entrar em precipitações, porque nós vamos chegar a continuar assim. Nós vamos chegar ao tempo em que tudo tem que estar feito e vamos continuar com muita ou tudo por fazer. Isto não pode voltar a acontecer. Nós, em relação à pandemia, dizemos muitas vezes que no verão temos que preparar o inverno. Dissemos no passado e dissemos ainda recentemente. E em relação à telesaúde e a outras áreas digitais que é preciso introduzir, que é preciso estudar, que é preciso ouvir e, naturalmente, acrescentar, eventualmente, este Plano Estratégico Nacional, nós temos que o concretizar de facto, temos que trabalhar nele de facto, temos que o pôr cá fora. Se nós tivéssemos feito o que devíamos ter feito antes da pandemia, possivelmente muitas das situações que ficaram por fazer
Muitas das consultas que ficaram por dar, muitos dos rastreios que ficaram por fazer, podiam ter sido feitos e não viria aí aquela que nós entendemos pode ser a grande pandemia, que é dos doentes, dos pacientes que ficaram por diagnosticar e que ficaram por tratar. Muitos desafios, não é, impostos aqui pela pandemia e não só. Muito obrigada aos três, foi um prazer estar aqui convosco. Obrigada por participarem connosco neste encontro em que falamos sobre o presente e debatemos o futuro da saúde digital. Muito obrigada. Nós vamos agora fazer uma pequena pausa. Já a seguir vamos até Bruxelas para falar com a Comissária Europeia para a Saúde e Segurança Alimentar. Antes disso, uma pequena pausa. Até já.